Voltamos com o TVBA Entrevista para nossa segunda para a gente falar sobre trânsito. É difícil você não conhecer alguém que não passou por algum trauma no trânsito, né? Algum acidente. E até você que está assistindo agora pode ter passado por isso. Eu mesmo já fui vítima do trânsito também. E creio que nossos entrevistados também alguma experiência nesse sentido têm. E para isso, mecanismos são sempre discutidos. O que fazer para melhorar? O que fazer para tentar diminuir os números? Para tentar achar uma solução para esse problema. A gente tem trânsito aí cada dia mais caótico, as cidades crescem e crescem em um ritmo desordenado, mobilidade urbana acaba se tornando uma palavra de ordem que não sai da ordem. Então a gente sabe que tá complicado. Então o trânsito é uma coisa que precisa ser revista urgente. E surgiu uma associação há pouco tempo justamente para tratar de um desses temas aí e vai muito além disso. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre a Traumatran. É isso? Vamos dar boa noite aqui geral. Com quem que eu começo? Com o Alexandre? Pode ser. Tudo bom, Alexandre? Tudo Alexandre bem, você Balbino. fala, hein? Mais uma Boa vez noite. aqui no seu programa. Sempre uma satisfação. Boa noite. E hoje, boa noite, desculpa. Boa noite. Querido. Boa noite nesse lindo dia na qual nossa cidade faz aniversário. Com um gafe do governo, mas tá valendo? Não, tá bom. Ele não sabe de nada. Mas vamos Vocês aprender. viram a gafe, não? Sim. Vamos Vocês aprender, viram, né? vamos aprender. O Otávio não viu? Não. Tu não viu? Dando aula, não. Ah, não acredito que você não viu. Não. Mostra aí. O governo do estado, na sua rede social, Olá. parabenizando Itajaí pelos 155 anos com uma foto do Blumenau. Blumenau. Ah, Acho que tem alguma coisa a ver com política, é isso? Não. sei lá, né, cara? Foi uma gafe. Nossa, bela Blumenau também. Uma gafe. Não, mas tudo bem. Tá valendo. Vamos falar de ações para mudar isso. Vamos lá. É porque E deve passar direto por aqui, né? aí, Conhece Blumenau? Marco Antônio Otávio, professor da SKD Judô. Boa noite, bem-vindo. Mais uma Boa noite, Farley. Boa noite, telespectadores. Boa noite, amigos. Nós estamos aqui com mais uma ação, né? Conjunta, mas com o idealizado pelo Alexandre, né? Já há algum tempo, desde que a gente vem conversando e agora, o mês passado, tornou-se isso visível e próspero. É a esposa do Alexandre, guerreira, né? E também abraçou essa causa aí. Vocês me falavam que ela surgiu de um problema que vocês tiveram, isso? A ideia? Não, o conceito? Fala. Como é que surgiu? Na verdade, eu costumo dizer que tudo se copia, nada se cria, né? E nós, vendo uma reportagem, não lembro qual canal, nem a cidade onde era feita aquela ação, nós vimos um grupo de pessoas fazendo uma blitz, né, no trânsito, na qual uma mãe, por exemplo, perdeu um filho, ela mesma abordava o motorista entregando um flyer, um material, e falava, né, estou te entregando esse material para te conscientizar, eu perdi um filho no trânsito, então você imagina o impacto que isso causa para a pessoa que está recebendo essa informação, né? E vendo aquele noticiário, aquela reportagem, conversei com a minha esposa, baseado no que nós também passamos lá atrás, pensamos, poxa, temos que trazer isso para Itajaí, né? Itajaí não tem isso hoje, certamente, a não ser o belo trabalho que o Codetran vem fazendo, né? Mas é necessário que nós venhamos a juntar pessoas para trabalhar por esse ideal. Qual é o papel da Traumatran? O que ela faz na prática? Então, a Traumatran tem como objetivo trabalhar com a conscientização, tá? Nós queremos conscientizar todos os envolvidos no trânsito, seja ele pedestre, ciclista, motorista, passageiro, né? Todos os envolvidos, porque todos eles têm a sua parcela de culpa, o cuidado necessário, né, para que a gente venha diminuir os números que só vem crescendo a cada dia, né? Nós queremos trabalhar principalmente com a conscientização, tá? Um trabalho educativo. Isso, mas também, Farley, é bom citar que nós queremos trabalhar com as pessoas que, de certa forma, estão sofrendo com a violência no trânsito. Tá? Vítimas, familiares de vítimas. Isso, nós, com acompanhamento, né,
ajudando de certa forma, né? Nós queremos, eu vou adiantar um pouco o assunto, mas... Vamos lá. Nós queremos trabalhar na associação o empréstimo de equipamentos de fisioterapia, tá? Muletas, cadeira de roda. Isso é importante. Enfim, isso é importante. Porque eu conversava com o Dr. Rodrigo, que é um grande parceiro nosso, a filhinha dele precisou usar aquelas botinhas, né? Ortopédicas, e isso usou um mês, não passa disso. E tem um custo alto essas botinhas. Então você imagina uma família que não tem condições, está passando. Usou, não vai usar mais. Não vai, né? nem quer usar mais. Né? Não quero mais, Deus me livre disso, nunca mais. Quer se livrar daquilo ali, então. Inclusive a gente já abriu. Pode enviar para nós. Para doações, tá? A gente já está recebendo doações, né? Desse tipo de material. Então, mas principalmente nós queremos trabalhar com a conscientização, tá? Eu não tenho a vontade de ficar atendendo as famílias que estão passando por isso. Sim. Eu tenho desejo, sim, de até final do ano nós conseguimos de alguma forma reduzir o número da violência do trânsito em Itajaí. Legal. Acrescenta, Luciana. Temos também muita vontade de até montarmos uma casa para estar acolhendo as pessoas que estão passando por isso, né? As pessoas que não têm tanta condições financeiras, um dentista, um médico, fisioterapeuta, algo que venha acrescentar essas pessoas que estão passando por essa necessidade. Algo também, ter psicólogos para estar tratando essas pessoas que assim, levam um acidente, não é só o corpo que sofre, né? É muito mais o emocional. Coração. É uma associação sem fins lucrativos. Sim, né? certamente. E claro que quando você viu a proposta, você já abraçou imediatamente, né, Otávio? Não, na realidade... Ou tu fez parte desse processo também? Nós tá em toda também, rapaz? Nós já estamos... Grande amigo, né? Ó. Aí atrás. SKD? Nós tem esse pessoal... vamos falar das empresas parceiras, sempre a gente falar. Prime Brasil é a tua empresa. Sim. Benedic, consultoria empresarial, SKD Judô, de César Imóveis, advocacia e assessoria empresarial, e Fine Multi, é isso? Isso, Fine Multi, que é a nossa parceira aí na publicidade. Tem que divulgar, porque é um projeto legal. Continua, Otávio, o que você está falando? Assim, ó, principalmente o que a Luciana falou, que sobre o psicológico, eu tenho 33 anos de polícia, né? Isso se não é o principal, mas é o que mais choca. Às vezes a gente se depara com uma pessoa no asfalto, com a perna quebrada, e ela está em estado de choque, né? E ela não consegue, a perna dela, para ela, tá normal. Só que ela não consegue mexer. Então, depois que ela vê aquilo ali, é tão impressionante que ela pode desmaiar porque ela viu a perna dela daquele jeito. Então, o emocional na situação do trânsito é tudo. É tudo. Não é pouca coisa, não. É tudo. Exemplo, o que nós estamos sofrendo hoje. Hoje você vai para o centro, você está esperando o sinal abrir, e o sinal mal abriu, já tem gente buzinando atrás de você. E já aconteceu de a gente ver tem um congestionamento e um buzinando o outro, mas lá na frente todo mundo está vendo que tem um carro quebrado. E todo mundo está buzinando. Então, não adianta, não precisa. Olha só a situação que a gente está vivendo. Então, esse é o psicológico. Ninguém consegue ter paciência no trânsito. E é isso que o Traumatran quer, além de tudo mais que já foi falado. Um objetivo maior é conscientizar, entrar dentro de um ônibus, né? Que o ônibus vai de um lado para o outro, chegar lá, distribuir fly, fazer 2, 3 frases e sair do ônibus. Tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, o governo também, até o próprio governo, o próprio Codetran, que trabalha com a Polícia Militar, estão tão envolvidos com muitas outras coisas que o trânsito vai sendo deixado de lado. A Codetran até tem o Departamento de Educação no Trânsito, que é do TRAN, que faz um trabalho bom, mas a gente sabe que é reduzido, não tem como abranger tudo. Mas é muita coisa, assim. Muita coisa. Tem muita coisa. Exemplo,
tanto eu digo para você que o universo de coisas, se tivesse criação de várias associações, teriam muita coisa para ser feita. Eu vou dar um exemplo. Por que a Polícia Militar criou o PROERD para dar uma instrução sobre moralidade, sobre saúde e educação na escola? Na falta que se vê isso na escola, né? A mesma situação, se criou um conselho, um comando, conselho municipal de antidroga, porque se vê essa necessidade. Então, quanto mais associações tiverem, melhor. Mais nós vamos ter capacitação, mais nós vamos ter informação. E o que o Alexandre está trazendo, que a família está trazendo, que essas pessoas que estão envolvidas com o Instituto, com a associação, com uma ONG, é muito importante para a comunidade. E, como ele já falou, estão recebendo doações de terninho de pau. Já estão perguntando aqui como é que faz para doar. Ó. A Nathalie, ela diz onde podemos deixar as doações. Já vamos... Mostra ali, Nathalie, por favor, ali, ó, o banner ali. Vamos conversando enquanto na verdade, Fale, né? Só levando em consideração essa pergunta, ali vai aparecer o nosso endereço já, né? A nossa sede, Fale, vai ser na rua Stefano José Vanoli, número 558. Vizinho aqui da TV. Isso, fica bem de frente o posto Sideraço. Pode fazer, depois nós vamos lá dar uma mordida. Pode fazer? Pode, então, tá. Parceiro, futuro parceiro. Do lado da De César Imóveis, então pode ir lá também falar com o seu César, grande parceiraço. Dentro de 15 dias nós já estaremos ali, tá? Com a nossa sede montada. Porém, eu gostaria de passar um número, por favor, na qual aquela pessoa que nos assiste nessa noite tiver interesse, tiver algum material, algum equipamento lá que queira doar, você pode ligar no 9914. Esse é o teu? Esse é o da minha esposa. Da Luciana. Isso, 9914-6424, tá? Até a nossa sede ficar lá montadinha, vamos ter lá o telefone fixo, tudo bem. Queremos fazer uma coisa organizada, tá? Nós entendemos que deve ser dessa forma, tá? Então, inclusive, esse telefone também, ele vai servir para essa pessoa que nos assiste, que queira ser um voluntário, tá? Nós estamos cadastrando. Isso eu ia perguntar, para fazer um trabalho dessa magnitude, dessa ideologia tão legal, vocês vão precisar de várias mãos. A associação, como bem falou o CC Otávio, as associações, elas fazem parte do desenvolvimento, né, da cidade, do país, da nação. Pode ver isso nos grandes países, nas grandes potências. Então, e a associação, o que é? É um aglomerado, uma junção de pessoas que vão trabalhar para o mesmo objetivo. Nós não vamos fazer nada sozinho, não temos nem como fazer. Até porque o governo não consegue fazer tudo. Isso. Muitas vezes por inércia, por incompetência, N fatores, mas não consegue. E se não tiver o cidadão de bem querendo abraçar algumas causas como essa, que é importantíssima, não vai. Precisa. Tem uma frase que eu costumo usar, que fala mais ou menos assim: sozinho nós vamos muito mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Então quero deixar essa frase, inclusive, tocar no coração das pessoas que estão nos assistindo hoje, tá? Você que já foi vítima, você que conhece alguém, né, que participou desse momento. É bom citar também, que eu e minha esposa em 97, na época nós éramos namorados, nós tivemos um acidente de moto grave, né, na qual ela ficou em coma 19 dias. Foi 1 ano de reabilitação, né? Então nós sabemos, nós sentimos na pele realmente o que é passar por uma situação dessa. E você move uma família, você move os amigos, porque um acidente de trânsito não é um acidente de trânsito. Você está falando ali de um pai que se vai, é um amigo, um empregado, uma empresa que perde o empregado, ou uma família que perdeu o único sustento que ela tinha, quem sabe? Não é mais um número da estatística, Isso, é muito além disso. Vai muito além. Nós estamos tratando de valores humanos. Tá?
Esse é o... Então, voltando ao número, 9914, na opinião de você, 6424. Na opinião de vocês, era isso que estava faltando, não o trabalho que não estava sendo feito, estava sendo feito, mas não tão abrangente, mas faltava esse toque humano? Na verdade, nós pesquisamos... Vocês perceberam que era isso que está faltando? Isso. Alguns lugares a gente pesquisou e viu que esse trabalho já existe. Itajaí, região, a gente não encontrou. Nós já entramos em contato com o Codetran, falamos lá com os amigos do Edutran, eles adoraram a ideia, até porque, Farley, a sociedade entende que o Codetran não é um preconceito, mas há um entendimento que o Codetran serve para fiscalizar. Tá? Eles fazem um belo trabalho de conscientização através do Edutran, mas não sei você, mas quando ele... O colega a imagem que é isso, associada é a imagem da... A imagem da multa. Da multa. Não, vamos multar. Né? E nós queremos ajudar o Codetran nesse sentido, trazendo a conscientização. Nós temos muitas ideias de como trabalhar isso. Né? Vou te dar um exemplo. A Blitz de impacto, que eu já falei no início. Nós temos uma companhia de teatro que está junto conosco, né? O Rogério Ferraz, que trabalha com teatro, é ator, né? E já abraçou a causa. Imagina nós lá no certo dia fazendo uma campanha numa faixa de pedestre, os carros pararam e inicia uma peça lá demonstrando, né, alguma situação do trânsito e crianças entregando panfleto, enfim. Eu vi um vídeo nesse sentido aí um tempo atrás no YouTube. Não me lembro agora onde foi, e passava algumas pessoas, a faixa de pedestre aqui, a pessoa tem muito disso, né? Vem fora da faixa e a faixa está bem próxima. E daí o pessoal que ia fora da faixa, via um grupo, abraçava essa pessoa, fazia uma festa, levava para a faixa e saía rindo. Quer dizer... Conscientização do pedestre. A gente vê isso, o pessoal não quer perder, não quer dispor de 10 segundos a mais, de 20 segundos a mais. E vai ser esse tempo que pode ser determinante para um acidente de fatal. Eu usei uma frase esses dias nas redes sociais, e, poxa, é uma frase assim que eu achei bem interessante. Acelerar pode não ser sinônimo de chegar mais rápido. Quem sabe nunca chegar. Né? A gente tem o costume de acelerar. Não, eu preciso chegar mais rápido, você vê no trânsito, o cara cortou a tua frente de uma forma que não deveria ter cortado, e daqui a pouco você olha para o lado, está lá o camarada no seu lado, num semáforo, porque foi obrigado a parar. Então, quer dizer, isso faz parte da conscientização. Só passar uma situação, a Polícia Militar, há muito tempo atrás, não sei se tu lembra... Do trânsito, fiscalizava o trânsito, lembra? Não era só fiscalizar, tinha 4 ou 5 pessoas que trabalhavam com teatro sobre trânsito. Sim. E apresentavam isso em escolas e também nas praças. E em muitos outros lugares. Mas com um quantitativo reduzido, esse grupo foi desmantelado e retornaram tudo à sua... Mas era um trabalho fantástico que eles faziam. Tá? O Romário, tinha Cardoso, tinha o Sargento Cardoso, o Cabo Romário, tinha muitas pessoas envolvidas nesse trabalho que eles faziam. E era exatamente o trabalho com teatro, em função com bonecos, fantoches, e trabalhavam e levavam a conscientização das crianças, dos adolescentes, das creches. Então eu vejo que é muito importante. Hoje a criança ela é muito visual. Então se ela, pelo menos 50% do que ela vai cometer quando for adulto no trânsito, nós já estamos vitoriosos. Nós percebemos em vários segmentos que a busca pela educação para usar como agente multiplicador realmente são as crianças. A gente percebe isso. Sim. Não tem como. Mas o que fazer com os adultos que estão aí? Que a gente sabe, até eu uso uma frase até que assim, é difícil ensinar truque novo para cachorro velho, né? Como é que faz para pegar esse pessoal que já está no trânsito, esse pedestre que mesmo a faixa estando do lado, ele não vai, aquele que não respeita o semáforo para ele, porque tem um sinal luminoso para o pedestre também que não respeita. O que fazer para tentar mudar essas pessoas?
Eu também trabalhei bastante com isso, né? Eu só tenho uma forma, educar. E esse educar, essa conscientização, ela tem que ser o capim teimoso, sabe? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Pela repetição. Uma repetição. É igual o treinamento de judô. Você tem que repetir, não todo dia, porque vai ficar monótono. Mas daqui um pouco você se pega, tá fazendo o mesmo golpe, o mesmo golpe, o mesmo golpe, para isso internalizar no teu corpo. Para a partir do momento que você estiver lutando, isso naturalmente vai fluir. A mesma situação para essas pessoas que você falou, que teima e não passar na faixa de pedestre, que teima e não respeitar o sinal vermelho, como eu estava hoje agora vindo de um polo nosso do judô, na minha frente 2 motoqueiros, o sinal vermelho, ele olhou, foi mais para frente, olhou, não via ninguém, tocou. Quer dizer, se viesse uma bicicleta passando na via, ele ia bater.